E aí, você tá com frio? Você tem agasalho? Você tem casa? Você tem comida? Você tem emprego, pelo menos? Toca a vinheta, conversaremos disso logo a seguir. Mas antes de falar disso, vamos a ela maravilhosa, gostosa, exuberante, Santa Sara querida. Então vamos lá. Tu que és a única santa cigana no mundo, tu que sofreste todas as formas de humilhação e preconceito, tu que fostes amedrontado e jogado ao mar para que morresse de sede e de fome, tu sabes o que é o medo, a fome, a mágoa e a dor no coração. Não permita que meus inimigos zombem de mim ou me maltratem. Que tu sejas minha advogada diante de Deus. Que tu me concedas sorte, saúde e que abençoe toda a humanidade. Santa Sarinha, abençoe toda a humanidade, porque nós estamos precisando e vamos precisar muito. Então vamos lá. Frio, enchentes no mundo inteiro, furacões e muitas coisas acontecendo no mundo inteiro. E aqui nós estamos com um frio que não existe, né? Principalmente o Rio de Janeiro com 18 graus, o nego tá até de capa, galocha, de tudo que tem direito. Porque estamos a país tropical acostumado com muito calor. E hoje eu queria abordar um assunto, que é o assunto de você ajudar as pessoas que estão na rua. É um assunto muito polêmico e polemizou essa semana, porque tem um shopping aqui do Rio de Janeiro que acolheu os moradores de rua, dando comida, dando agasalho, dando um teto e cursos para a pessoa se especializar. Aí algumas pessoas falam, mas que iniciativa boba, isso era para ser iniciativa do governo. Ora, era para ser iniciativa do governo, mas o governo está se mexendo? Não. Então, se a empresa privada, uma empresa privada está fazendo esse tipo de atitude, vamos acolher, vamos bater palma, vamos adorar isso, porque isso incentiva a outras pessoas de iniciativa privada de também fazerem. Por que vamos ficar esperando tudo do poder público? O poder público não está ligado, não está voltado, nem está interessado em pessoas de situação de risco, pessoas em situação de pobreza, de miséria, sem emprego, nada. Eles estão preocupados com o umbigo deles, com o bolso deles, com as coisas que interessam, entendeu? A eles, e não com o que interessa à população. Então, se a iniciativa privada tomou essa medida, vamos aplaudir, vamos incentivar. Porque desde a pandemia, a gente, graças a Deus, sempre teve muitos centros, muita igreja evangélica fazendo esse trabalho, até nos presídios. Eu sempre ouvi falar que até nos presídios iriam pessoas de todas as igrejas, principalmente evangélicos. Então, agora, com esse frio todo, quantos e quantos centros estão se mobilizando para entregar sopa, comida? Então, se uma empresa privada ainda socorre essas pessoas e ainda dá cursos para que essa pessoa possa ter uma especialidade, uma especificação para voltar ao trabalho profissional, gente, que maravilha! Nós temos que procurar, gente, não ficar só na mídia, porque essa mídia que está aí só fala desgraça, só quem matou, quem morreu, qualquer coisa ruim. Então a gente tem que levantar dados positivos de pessoas maravilhosas que estão fazendo anonimamente ou mostrando o que estão fazendo, que é para que outros sejam incentivados a fazer também. Então, esse é o meu recado. Saiam dos armários. Não custa nada você pegar os seus armários, o que tiver sobrando, você doar. Seja um morador de rua, seja um mendigo, cracudo, não importa, não interessa. A pessoa está em situação de risco, de fragilidade, de vulnerabilidade. Dê o que você tem, porque você tem uma casa, você tem comida, você tem uma cama quentinha, você tem um cobertor. E quantos não tem nesse momento? Ok? Então fica dado o meu recado, que as pessoas se incentivem, se modelem, vejam essas situações ou essas iniciativas da melhor forma possível e compartilhem
Compartilhe essas situações boas, essas iniciativas maravilhosas, para que mais e mais pessoas comuns também façam isso. Ok? Dentro de religião ou fora de religião. Não custa nada você ter um sapato velho, vai na rua e dá para uma pessoa que esteja precisando. Ok? Nossa, que Santa Sara, que toda a espiritualidade possa amparar todas essas pessoas com essas iniciativas e incentivar outros a fazerem isso também. Ok? Queridos, gratidão. Já agradeço imensamente. Minha mesa hoje é maravilhosa para os ciganos do ouro. É uma falange de ciganos espirituais ou não que se dedicam a espalhar prosperidade, não só conhecimentos, que a prosperidade não é só dinheiro, a prosperidade é alimento, fartura, conhecimento, instrução, isso tudo é prosperidade. Boa vontade também é prosperidade. Então, que os ciganos do ouro incentivem muitas pessoas, trate os ciganos do ouro, quem tiver ou quem gostar, com arroz. Arroz é um alimento muito, o asiático, o hindu principalmente, trata todas as suas deidades do hinduísmo com arroz, tá? Tanto é que hoje um dos meus conselhos é Ganesha, Lorde Ganesha. Ele é tratado com arroz. Arroz, purpurina, coisas que brilhem e que deem conteúdo que vocês possam tratar esses ciganos maravilhosos para trazer prosperidade para vocês. Então, a mesa é homenagem a eles. Vocês vão escolher entre a pedra citrino e a turmalina negra. Ok? 2 baralhos cigano e um tarô das bruxas. Um conselho é das bruxas e o outro conselho é de Ganesha. E o Osho. O Osho para ver a energia de vocês. Ok? Beleza pura? Vamos à energia de quem vai escolher os 2 montinhos. E olha, tomem chá, hein? Hoje eu tô aqui, ó. Chá. Esse é de maçã. Tomem qualquer chá. Primeiro vai aquecer a garganta. E segundo vai aquecer o coração. E outra, chás desinflamatórios. Chás é uma... Quente ou frio no verão, né? Ele é altamente benéfico, ok? Então vamos lá, vamos ver a energia do Osho, o que o Osho diz para quem vai escolher o citrino e o que o Osho está dizendo para quem vai escolher a turmalina negra. Então vamos começar pela esquerda, citrino, drusa de citrino. Então vamos lá. Opa, essa pessoa está apegada ao passado, a moralidade, o que vão dizer, o que vão pensar, crenças limitantes. E o conselho é, seja simples. Por que vai complicar? Seja mais simples. As pessoas complicam muito. E você ser simples eu não falei agora que nós devíamos doar o que tivéssemos para pessoas que não têm, que estão em situação de vulnerabilidade. Seja simples. Para que você vai ter uma quantidade, 2, 3 casacos, 2, 3 cobertores, 2, 3 edredom? Não. Um já está suficiente. Um casaco, um edredom, isso ou aquilo. Porque você, estando aquecido, é o suficiente. E outro que não tem isso. Então, é a hora de você ser simples, vendo a necessidade, colocando-se no lugar do outro, para que o outro tenha uma oportunidade de ganhar alguma coisa seu. Ok? Maravilhoso? Nossa, show de bola. E apego ao passado, a essa moralidade. Será que isso vai levar a algum lugar? Apego à moralidade vai levar a algum lugar? Olha só, tarô novo, quer dizer, baralho cigano novo, da floresta. É a coisa mais linda, vocês vão ver. Que delícia de baralhinho lindo. Vamos lá. Semana de 13 a 19. Olha que baralho lindo. O chicote, o caixão, a âncora, o urso, a cobra, a chave, nossa, e a torre. Olha que coisa maravilhosa, que show. Então, olha só, já saiu o urso, já saiu o fulano aqui.
Então, esse urso está o quê? Na torre, tá? Então, ele está sozinho ou destruído por algum motivo. Ele está, aqui pode ser que ele esteja cheio de sexualidade, que a cobra é cheia de sexualidade, ou pode ser que ele esteja lidando com uma cobra e buscando uma solução, ok? Confirma o quê? Que há uma expectativa de mudança, grandes mudanças. O chicote com o caixão pode ser grandes mudanças para esse urso. E outra também que pode ser, foi feita alguma magia. Uma magia também muito forte, uma magia de mudanças ou de tentar travar essa pessoa, e essa pessoa acabou em busca de calma, de paz, de tranquilidade, acabou virando do avesso, buscando sabedoria para ter uma solução de uma situação grave que aconteceu com a pessoa. Por isso que a pessoa está na torre, ok? Nossa, que maravilha! Então, vamos ver o que o tarô, o que o baralho cigano da Esmeralda vai dizer para esta pessoa. Nossa, o chicote. A aliança, a árvore, o trevo, a casa e, olha, a serpente de novo e o rato. Beleza pura. Então, começamos por aqui, né? Então, esse urso, ele está numa dificuldade. Então, ele está impedido, impedimento momentaneamente, na casa dele, com uma serpente. Então, ó, uma situação difícil ou uma situação inesperada na casa dele que fez com que ele se desgastasse e ele está na torre. Ele em busca de uma solução para isso. É uma situação kármica, ele em busca de paz, de tranquilidade, ou está repetindo uma situação, ou uma situação nova que apareceu. E é uma situação ou um corte num relacionamento que tem uma magia. Ou foi feita uma magia para ser cortado um relacionamento. Só que é uma situação kármica. Se é kármico, pode levar 10, 20 anos, pode levar o tempo que for, o que for kármico vai voltar para ser resolvido. Porque tudo que é kármico é porque em outra encarnação houve uma interrupção nessa situação, ou de bem ou de mal. Então agora que nós estamos na última encarnação, veio para ser resgatado isso aí, ou para bem ou para mal. É por isso que esse urso está no impedimento. Ele está visivelmente paralisado em casa, numa situação difícil, enrascado. Certo? Então, isso mostra que é para ele resolver. Essa situação tem saída? Vamos ver nas cartas do tarô o que o tarô vai dizer se essa situação tem saída ou não. A força, o eremita, a sombra, o louco, a torre repete, o enforcado e a justiça. Perfeito. Então vamos lá? Então eu não disse que esse cidadão, esse ser de luz, estava no impedimento, mas ele vai se soltar. Ele vai largar tudo, ele vai pegar a mochilinha dele e vai à luta. Por quê? Ele está o quê? Destruído. Ele está o quê? Ele foi quebrado o ego dele. Aonde? Na casa dele. Com uma serpente que o sacrificou, mas foi feita a justiça. É sinal de que ou ele merecia ou a outra pessoa merecia passar por isso. Então houve um desgaste muito grande para esse cidadão recorrer à torre e ficar. Então a sombra é o diabo. Então ele chegou no fundo do poço. Por isso que ele está em busca de paz, de tranquilidade. Está sozinho. Então, realmente, ele está sozinho, controlado, se controlando para ou não ir para esse relacionamento, ou então houve um corte num relacionamento e ele está sozinho, se controlando, esperando uma oportunidade. Maravilhoso. Tem a ver com a moralidade. Sabe lá se ele não tomou nenhuma iniciativa porque está apego ao passado? O apego ao passado é ele na destruição. Ele lidando com essa cobra, com essa serpente.
Só que a resposta que o Osho dá é: recorra à simplicidade, meu amigo. E a simplicidade é o louco. Olha lá, ele vai largar tudo e vai seguir adiante. Certo? Muito, muito bom. Excelente. Excelente semana. Olha só, semana de lua cheia que começou agora, que vai partir para uma lua minguante. Então, esses acontecimentos podem se arrastar essa semana de 13 a 19, mas tudo que vem para nós é benéfico. Então, hoje, domingo, o cidadão tá lá, ó, tentando se controlar de todas as formas. Tá contido, quietinho, não quer se meter com ninguém. Mas amanhã começa uma nova situação. Segunda-feira, uma nova situação se manifesta para esse cidadão. Ele começa a se conscientizar ou em busca de uma luz para esse relacionamento, uma luz para essa união. Ele procura olhar ou o lado positivo ou avaliar o que é que ele precisa fazer nessa união. Na terça-feira, há uma situação de, vamos dizer, chegou ao fundo do poço, agora eu não tenho mais para onde ir. Então, se eu estou em busca de paz, eu tenho que me movimentar. E aí, esse movimento é quarta-feira. Quarta-feira, ele usa o trevo, que é uma situação de boa sorte que ele tem, e ele vai se lançar. Na quinta-feira, ainda está destruído na casa dele. Ainda tem uma destruição e ele ainda passa essa situação, ou ainda passa a conviver com essa cobra. Mas, na sexta-feira, essa cobra se manifesta ou ele começa a ter sabedoria de lidar com essa cobra e ele parte para o abraço no sábado. No sábado, ele consegue fazer justiça, mesmo cansado, esgotado, exaurido, ele consegue sair dessa torre e fazer justiça. Certo? Então, ou pelo menos entender melhor sobre ser justo, ser certo, ser humano, ser mais tranquilo, ok? Muita calma nessa hora, eu peço para quem escolheu o citrino. São muitas situações adversas nessa semana de lua cheia, porque lua cheia é o ápice da lua, então as coisas estão muito afloradas, tanto o que é bom, tanto o que é mal. Então, que você, meu consulente, possa ter calma e tranquilidade para agir esta semana com total sensatez. Vamos ao conselho velho da bruxa velha? Vamos lá, o que a bruxa vai dizer para você? Negar ou minimizar a dor não vai torná-la inexistente. Pelo contrário, tende a multiplicar os seus efeitos. Resgate a natureza exata do teu comportamento com toda honestidade e humildade. Essa é a melhor saída. Então não caiu a justiça aqui? Então a justiça seja o máximo humilde. Seja o máximo humilde. Que você tenha um comportamento de honestidade, que é a justiça, tenha um comportamento de honestidade nessa situação que você está vivendo, nesse rolo todo aí. Se você tiver um comportamento de honestidade, você vai estar bem com a sua consciência e aí você vai tomar as medidas que precisam ser tomadas, duras ou não. Porque às vezes a dureza é para você e às vezes a dureza é para o outro. É você libertar o outro, é perdoar o outro, é reconhecer que o outro é assim e não vai mudar, porque só muda quem tem que mudar, quem quer mudar. Ninguém muda ninguém. Maravilhoso. Então negar ou minimizar essa dor aqui, essa dor não é uma dor física, é uma dor espiritual, porque você vai ter que cortar na carne, na sua casa, a situação que está surgindo. Então cortar na carne sem dó nem piedade. Certo? Beleza pura? Uma excelente semana para você e que você possa ter as melhores inspirações para que você possa fazer o seu melhor. Use a sua intuição o máximo que você puder para você ter bons ganhos. Ok, meu querido? Meus queridos. Citrino, hein? Vamos agora à turmalina negra? Vamos ver o que o Osho fala para quem escolheu a turmalina negra. Então, vamos lá. O que deu? Comparação,
consciência e completude. Excelente, excelente. Então você está comparando, não compare. Todas as situações nunca são iguais. O momento era diferente, você era outro. Cada momento que passa, a gente é uma outra pessoa, porque você está evoluindo. Que nós viemos aqui para evoluir. Nós temos família, trabalho, relacionamento, isso tudo faz parte do cenário. O cenário é composto de família, trabalho, papapá. Mas o objetivo principal que Deus nos fez é para a gente evoluir. E cada um tem uma missão. Quanto mais rápido você descobrir a sua missão de vida, para que você foi feito, para que você veio aqui, mais rápido o universo manda para você todas as provas, para você fazer logo as provas e ficar livre. Ok? Então, não compare nada. Cada situação é um aprendizado para você. E isso você está ganhando o quê? Consciência. Cada vez você está ganhando consciência da sua situação para colocar a última peça do tabuleiro. Completude. Fechando um ciclo e começando outro. Caramba! Que espetáculo! Pegou, meu consulente? Não compare nada. Aprenda com cada situação. Ganhe consciência de cada situação. E você vai estar fechando o tabuleiro, a última peça do tabuleiro do quebra-cabeça, que é fechando um ciclo para começar outro. Espetacular! Quem escolheu Turmalina Negra, caramba! Não desmerecendo o outro montinho, que às vezes até um complementa o outro. Mas esse aí tá claríssimo. Vamos ver se vai ser claro na hora de mostrar os baralhos. Vamos lá. Baralho de Santa Sara. Vamos ver o que Santa Sara vai dizer para quem escolheu Turmalina Negra. Esse montinho para semana de 13 a 19 de julho. Maravilhoso. Vamos lá. As nuvens, a casa, a torre, a raposa, a criança, o senhor, ser de luz e a morte. O caixão. Corresponde que seria a morte. É o caixão, tá? Então, ó, se o fulano tá aqui, ó, então, ó, ou esse fulano teve uma mudança drástica ou brusca, tá? Pode ser até uma doença que esse fulano teve, ok? Pode ser uma doença. Então, aqui já tem uma grande mudança e transformação desse fulano. Só que ele renasce das cinzas. Ele renasce. Renascimento, florescimento. E ele está na plota. Então, ele já tomou consciência do que aconteceu com ele. Ele está na plota, está na raposa. E, ó, ele ainda está apenas na torre, confuso na casa dele. Então, tem uma situação na casa dele que ele está confuso e aí ele está na torre. Então, ele está arrasado, ou o ego dele arrasado, porque ele, a mesma situação que levou ele a essa mudança e transformação drástica, ela está ainda perdurando ainda na casa do fulano. Então, confirma ainda uma nuvem passageira, ele estando recolhido na torre, mas que vai ter solução, porque aqui já deu a criança, que é o renascimento. Vamos ver o baralho da vovó cigana. Opa! A foice, é o corte, o caixão, que repete o caixão, os pássaros, a aliança, a carta, o cavaleiro e o urso. Perfeito, perfeitíssimo. Então, vamos lá. O que está dizendo aqui? Então, esse urso é essa pessoa, que é uma pessoa difícil, uma pessoa intolerante, uma pessoa que não aceita situações novas, quer sempre ser o rei da cocada preta, então é uma pessoa difícil. Mas essa pessoa vai se movimentar. Passou por uma situação difícil, vai se movimentar. Vai se comunicar, ou vai ter mudanças ou novidades ou florescimento dessa pessoa num relacionamento. Então ele está na plota. Ele está tomando conta. É igual a raposa, está esperando uma oportunidade para atacar ou para se manifestar.
Por que que essa pessoa ficou na torre? E essa torre é em casa? Porque houve uma mudança brusca. É o caixão. Então, houve uma mudança brusca, houve um corte de um relacionamento nessa situação em casa desse fulano. Então, houve um corte, houve uma situação de desgaste nesse relacionamento, nessa união, talvez uma separação, e aí é por isso que essa pessoa teve esse corte brusco e por causa da intolerância dessa pessoa difícil. Mas há aprendizado, porque se tem renovação, se essa pessoa vai ter novidades, é sinal de que tem renovação e que vai ter novidades para essa pessoa, ok? Vamos ao tarô das bruxas para ver o que o tarô das bruxas vai falar nesta situação. Vamos lá. O julgamento, o sol, o eremita, a temperança, o imperador, a lei, o sumo sacerdote e o diabo. Tranquilamente. Então vamos lá. Então, ó, primeiro interpretando o tarô. Esse imperador, ele está usando de toda a intuição dele, o sumo sacerdote, ou então ele foi pego em alguma crença limitante, ou num relacionamento, e ele chegou ao fundo do poço, que corresponde a essa mudança que houve aqui com essa pessoa. Ele, no momento, ele está temperando, ou está temperando a situação, ou é a raposa, certo? É a raposa. Ele está temperando uma situação ou contornando essa situação e sozinho, fechado. Tentando olhar dentro dele o que é que ele possa fazer. E ele está se esclarecendo. E vai ter julgamento. O julgamento é o que aquilo dava por morto, o cara vai renascer das cinzas. É a fênix. Certo? Então, muito bom o que aconteceu com ele, com esse ser de luz, foi muito bom, porque é sinal de que ele se introspectar, quer dizer, ele se fechar, ele voltar para dentro de si, que é o eremita, ajudou ele a compreender a situação que ele está vivendo, para ele poder renascer com o sol. Para ele renascer com o sol, que é o julgamento, para ele renascer, ele precisava compreender a situação que ele está passando, tá? Então, é por isso que houve um corte num relacionamento, ou até em 2 relacionamentos. Pode ser ele afastado num relacionamento e cortado de outro, ou cortou o outro, tá? Mas ele está fazendo de tudo, está na plota, está tomando conta para saber qual é a situação, como que ele vai agir. Como que ele vai agir. E aqui confirma o tal relacionamento destruído, que é o diabo, chegou no fundo do poço. Pode ser também que essa pessoa tenha tido outros problemas, que o diabo também é dinheiro. Pode ser que essa pessoa tenha tido problemas financeiros, chegou ao fundo do poço, mas vai renascer das cinzas numa situação nova e vai se comunicar. Esse imperador vai se comunicar porque houve um esclarecimento para ele. Essa situação toda de dificuldade foi excelente para ele, porque ele se fechando, ele se esclareceu, ele vai se renovar e vai sair dessa situação difícil. Vai analisar até as crenças que ele possa ter, certo? Para que ele possa renascer e começar tudo de novo. Então, ó, bate com ele, essa situação de dificuldade, bate com a comparação que ele estava fazendo. A conscientização é o sol que ele está se esclarecendo e ele começa novo ciclo. Tá aqui, ó. Ele começa novo ciclo. Esse imperador vai dar as caras, vai dar as cartas, porque ele começa novo ciclo, porque fechou uma etapa da vida dele. Caramba! Muito, muito bom. Excelente. Então vamos lá. Hoje, domingo, ele não passou um dia bom, tá? Embora ele esteja se conscientizando que vai renascer e tudo, houve um corte, ele passou por uma situação passageira, um desagrado. Amanhã, na segunda-feira, ele já começa a se esclarecer em relação a uma situação da casa dele.
Ele continua fechado em relação a um relacionamento, ele continua fechado, eremita, buscando a saída para essa situação. Na plota, tomando conta de tudo da outra pessoa, nesse outro relacionamento, ou o mesmo, e aqui ele dá as cartas, aqui ele dá as caras, aqui ele começa a renascer. Ou indo para se encontrar, ou tendo um outro relacionamento, ou ele indo se encontrar, ou então ele começando uma nova fase, tendo consciência de começar uma nova fase. E aqui ele se muda. Aqui ele muda completamente. Aqui ele sai dessa dificuldade mudando-se, já que o mensageiro está dizendo que esse imperador, esse urso, este homem, ele começa a vislumbrar uma nova situação, um novo período, um novo ciclo para ele ir. E é daí que está, como foi importante esse chegar ao fundo do poço, ficar no diabo, ver aonde que ele está preso e quais as dificuldades que ele tem para sair dessa situação. Muito, muito, muito bom. Vamos ver o que o Lorde Ganesha vai dar de recado para essa pessoa, para esse imperador que surgiu aqui da nossa mesa. Vamos ver o que o Ganesha vai dizer para ele, para essa pessoa. Vamos nós. Vamos lá, Ganesha, o que você vai dizer para esta pessoa? Opa! Sinta-se pertencido, sinta-se acolhido, sinta-se que você não é o único que está passando pelas dificuldades. Toda a humanidade está passando pelas dificuldades, porque toda a humanidade é a última encarnação. Então, todo mundo está cumprindo seus karmas, seja negativos ou positivos. Sinta-se apartado, sinta-se acolhido, sinta-se proveniente, sinta-se fazendo parte do todo. Você é uno, mas fazendo parte do todo. Igual a todo mundo. Muito bom. Então, é para você não fazer disso um mimimi, ou se sentindo o pior ou a pior das pessoas do mundo, tá? Você simplesmente faz parte da humanidade que está toda vivenciando essa dificuldade. Todo mundo vivenciando as dificuldades para cumprir os seus karmas. Ok, meus queridos? Agradeço imensamente aos baralhos, aos cristais maravilhosos, tanto a turmalina quanto o citrino. Agradeço imensamente a todo o povo cigano, que meu canal é cigano, que esteja presente. E agradeço a esse casal maravilhoso do ouro, casal do ouro, ciganos do ouro, que eles tragam bastante prosperidade, conhecimento, gratidão, evolução para todos vocês. Até para a semana. Fiquem com Deus.